Bendición, irmãos. Graças a Deus, né? Aqui nós outros estamos. E hoje queremos falar de um tema bastante importante para nossas vidas. E o tema é a necessidade de la perseverancia, de perseverar. Então, se hoje nós outros vamos ver um pouquinho, né, que Deus quer dizer para nós outros com esse tema. E tomamos então para falar desse tema, de la necessidade de perseverar, em Evangelho de São João, capítulo 15, versos 6 e 7, que o verso 6, Jesus Cristo, ele falou entrando dentro, né, de la perseverança, em esses dois versos de São João. Que o verso 6 diz assim: Al que em mim não permanece, permanecer. Al que em mim não permanece, será echado fora como um pâmpano, e se secará, e los recorrem, e los echam em el fogo ardente, né? Um fogo ardente. Então, fíjate que palavra bastante séria que Jesus Cristo traz de exemplo para falando com seus discípulos e para nós outros também nos dias de hoje, um exemplo del pâmpano, né? Um grande exemplo e sério, um exemplo bastante sério, porque eu quando estava estudando, então eu observei bem esta palavra. Quando o Senhor, ele fala, o próprio Jesus Cristo aqui falando a seus discípulos, ele que em mim não permanece, se nós outros não permanecer em ele, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, será echado fora. Isso não é muito sério, muito forte? Como um pâmpano. E se secará. Então, se uma hoja seca, uma planta seca, nem sempre se pode aproveitar. Aqui, por exemplo, observando esses dois exemplos que Jesus Cristo dá dentro da perseverança, aqui, por exemplo, não tem escape aqui. Aqui nós outros podemos observar que Jesus ele ha deixado claro a seus discípulos: o que em mim não permanece será echado fora. Jesus Cristo falou com uma palavra bastante forte, não? E no verso 7, diz assim também: se não permanece, será fora, echado fora. Pero se permanece em mim, e em minhas palavras permanece em vosotros, pedi tudo o que queres, e eu assim lo entregarei, será hecho conforme sua petição. Então, se também observamos o segundo verso, que é o 7, se permanecer. Se. Sabe, esse se permanecer de Jesus Cristo nos preocupa um pouco. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo, ele não está dizendo para ti, para mim, assim: bueno, se tu queres, se tu puedes permanecer em mim, eu tranquilamente lo harei tudo que tu pida. Assim, ai, porque tu é muito bueno, e pototó, e patatá. Não. Há aqui um requisito: se permanecer em mim, mis palavras permanecem em vosotros. E quando as palavras do Senhor permanecem em nós outros, é como dito Davi: Senhor, guardei tua palavra dentro de meu coração, para não pecar contra ti. Então, se quando nós outros guardamos a palavra do Senhor, nós outros não pecamos tanto, porque entra temor, entra um respeito à palavra do Senhor. Então, se aí está a coisa, quando guardamos a palavra do Senhor, podemos pedir, podemos clamar: clama a mim, Jeremias, eu te responderei coisa grande e firme que não sabe.
Não é assim? Aquele que pede, recebe. Ele também falando em livro de Mateus aos seus discípulos, ó, aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre, ó. Mas há que guardar a palavra do Senhor. Há que guardar a palavra do Senhor. E há que permanecer na palavra. O que ouve minha palavra e guarda é um homem prudente, não é assim? A questão dos dois construtores. Então, observamos aqui um exemplo do verso 6. Aqui, Jesus Cristo, ele está o quê? Fazendo uma advertência aos seus discípulos. Está advertindo, uma advertência, avisando. Porque Jesus Cristo, ele nos adverte. Jesus Cristo, ele sempre habla antes. Ele habla antes. Muita gente se equivoca porque pensa que Jesus Cristo lo toma por surpresa. Não, não é verdade. Jesus Cristo não nos toma por surpresa. Ele sempre está nos advertindo. O que guarda minha palavra. O que persevera. O que anda comigo. Eu estou com ele e ele comigo. Sempre ele tem uma palavra. Jesus Cristo nunca deixa de nos advertir. E aqui ele estava dando uma advertência para os seus discípulos. Que se pode, em momento de las dificultar, se pode abandonar a fé. E uma vez que nós outros abandonamos a fé, então se é complicado para perseverar. Por isso que o tema é a necessidade de perseverar em la fé, em perseverar em tudo que nós outros vamos dizer dentro desse devocional, que são orientações de Deus para a nossa vida. Perseverar também significa manter-se, uma pessoa que se mantém firme, constante, e continuar firme, aun quando as condições sejam adversas, severas e críticas. Aí está a palavra perseverar. Perseverar implica prosseguir. O que prossegue? Com decisão. Prosseguir com decisão. E decisões buenas, não malas decisões. Ante qualquer classe de adversidade, ser tenaz ou não dar-se por vencido. Uma pessoa que não se dá por vencido. A cada vez mais, falando espiritualmente, ele quer sair adelante com sua vida espiritual, no propósito, no chamado que Deus tem para a sua vida. Mediante qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer situação, essa pessoa, ele persevera, firme, perseverança. Sabe, é como se ele dissesse, não importa o que está passando ao redor de mim. O que importa é que eu persevero em Cristo Jesus. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor tem salida. Eu sei que se eu fazer permaneça em Ele, em suas palavras, então se vai permanecer em mim. E tudo que me hace falta, tudo que eu necessito, eu posso pedir com segurança, com estabilidade, de que Deus vai me contestar. Vai me contestar. Por isso, eu estava observando que há muitas petições que não são contestadas. Não pode ser contestada. Porque a pessoa empieza com muita fé, né? Com muita fé e ora, e ayuna, e clama. Pero chega um momento que, devido à circunstância, essa pessoa começa a ser como Pedro. Pedro, Jesus diz, mestre, eres tu que está aí? Sim, Pedro. Se eres tu, então, haga que eu vá então se ter contigo. Vamos, vem aqui, Pedro, andar por cima das águas. E nós outros podemos observar que Pedro foi. Pedro foi. Pero chegou um momento que Pedro quitou a mirada de Cristo e pôs na água. E quando nós outros quitamos a mirada de Cristo e ponemos a mirada em la circunstância, então se nossa fé empieza a diminuir. Então significa que nós outros já não estamos mais perseverando em la fé. Estamos com a mirada no problema. E o problema nos faz escravo do problema. Nos escraviza porque tu encontras resposta
para esse problema. E o problema te diz: tu não vai conseguir, tu não vai sair adelante, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, pero é mentira. É mentira, porque escrito está no verso 7 de Juan. Se permanecer em minha palavra, se permanecer em la obediência, porque quem permanece em minha palavra obedece, e quem obedece é porque guarda minha palavra. Alabassurianda, glorianda, arabaçu de canta. Vai ter virada, vai ter resposta. Pero para nós outros ter a resposta, ver-la, mirar, observar e ver a mirada, a virada de Deus, a volta que Ele dá para nós outros. Nós outros necessitamos perseverar, perseverar, perseverar. Observamos Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e verso 13, diz assim, essa palavra. Aqui também Jesus Cristo falando seus discípulos, né? E seus seguidores, porque tinha sempre seus discípulos, seus seguidores com ele. Mas, al que persevere até o fim, esse será salvo. Perseverar. Esse verso é um sermão de Jesus Cristo que ele estava dando a seus discípulos, falando de los sinais que venia. Então, se nós outros estamos agora, por exemplo, diante de grande sinal, que é esta epidemia, que agora volve o rebrote, toda a complicação, e entra a saúde, e as pessoas que se morrem, as pessoas que são afetadas, e agora com o processo da economia. Então, se agora nós outros como pessoas que temos pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor, agora é o momento de nós outros perseverar em la palavra do Senhor, em la palavra do Senhor, guardar la palavra do Senhor até al fim, o que perseverar até al fim, esse receberá a salvação. Esses sinais são bíblicos para os dias de hoje. Nós outros não podemos cambiar. Nós outros não podemos fazer nada, a não ser perseverar em la palavra do Senhor. E aquele que persevera e guarda, ele tem resposta de Deus, ele tem palavra de Deus, consuelo de Deus. Ele pode seguir adelante, porque ele está confiado não em la palavra do homem, mas em la palavra do Senhor. E o Senhor prometeu guardar a sua igreja. É promessa de Deus nos guardar, pero ao que guardar minha palavra, esse será guardado e será salvo. Há que guardar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o quê? É vida eterna. A palavra do Senhor é vida eterna. Ela nos leva à última morada, ao céu. E para chegar ao céu, há que fazer o quê? Há que guardar, há que obedecer a palavra do Senhor. Uma vida de obediência à sua palavra. Amém? Então, se nós outros vimos aqui que se guardarmos a palavra do Senhor, teremos benefício, né? Seremos salvos. Agora vamos ao ponto 2. Em perseverar em la oração. Tomei por base Efésios capítulo 6, 18, que diz assim, perseverar em la oração. Em todo tempo, orar em todo tempo, com toda oração e súplica em eu espírito, que significa em eu espírito, uma oração guiada por o Espírito Santo de Deus, em sua vida, em minha vida, não uma oração como uma reza, como se Deus fosse o quê? Um empregado nosso? Uma oração no Espírito é uma oração guiada por Deus. Uma oração que ainda que nos custa, que nos duele, pero essa oração é entre o Padre Nosso, sabe? Venga tu reino, hágase tu vontade em tudo e em todos. És uma oração guiada por o Espírito, em Espírito, e vigilando
atento como estavam as 5 virgens prudentes. Atenta. Porque senão nós outros podemos sair da perseverança, de perseverar em la oração e perder a bendição de Deus. E a oração, eu costumo dizer que é... Hoje eu he encontrado isto que eu tinha guardado. A oração é uma só chave. Uma só. Uma chave sola. Ao que persevera. Pero com essa uma sola chave, se abre todas as portas que estão cerradas. E para uma só chave entrar e abrir todas as portas que tu e eu necessitamos que Deus abra, é necessário que nós outros permanecemos em la oração guiada pelo Espírito Santo e vigilando em todo tempo. Em todo tempo. Então, se isso é a perseverança. Primeiro, perseverar em la palavra. Comunhão, vínculo com a palavra, porque a palavra é uma bússola. A palavra é mente de Deus, pensamento de Deus, obediência e caminho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a oração, quando nós outros perseveramos, o segundo ponto, a oração, perseverar em la oração, é uma chave que abre todas as portas. Tudo o que pedir, que nós outros leímos no verso 7. Tudo o que pedir, crendo em meu nome, receberei. Pero há que perseverar. Também há que perseverar, tomamos aqui em Hechos é Atos, né? Porque há alguns irmãos brasileiros também que escutam. Hechos é Atos, capítulo 2 e verso 42, que diz assim esta palavra, para perseverar também, que isso não é uma historinha de Deus, isso é uma realidade. Perseveravam em la doutrina de los apóstolos, em la comunhão uno com os outros e participantemente del pão, em las orações. Então, aqui também há um requisito de las perseverança. Perseverar em la doutrina de la palavra do Senhor. Os apóstolos perseveraram e saíram adelante. E nós outros também temos que sair adelante. Perseverar em la comunhão uno com os outros. Uma pessoa que não tem comunhão com seu próximo, olvídalo, la última morada no céu. Tu pode predicar bonito, cantar bonito, tocar bonito, hablar línguas estranhas, ter os dones. Dones não vai levar nada ao céu. Não. Dones são ferramentas para nós outros trabalhar com ela aqui na terra. Pero o que vai nos levar ao céu, o amor e os mandamentos. Né? São os dois requisitos para ligar a última morada. E quem ama, perdona. Quem perdona, ama. E quem ama, vive em comunhão um com os outros. Não é assim? Em comunhão, verdadeira comunhão. E comunhão tem respeito, comunhão tem sinceridade, fidelidade. Comunhão também tem requisito em las relações. Vale? E no partir do pão. Quantos não pode partir o pão com outro? Porque pensa, bom, não vai faltar a minha casa. Eu já ganho já o rosto. Tá um pouco complicado. As coisas estão achunchadas aqui em minha casa. A hora não puedo, a hora não puedo. Bueno, a palavra do Senhor nos fala de que estamos aprendendo hoje um pouquinho mais, de perseverar em la comunhão, um com o outro, em la doutrina, está em Hechos, não? E no partir do pão. E talvez tenha um pão só, pero córralo e pártalo. Pártalo. Deus quer ver tu coração. Muitas vezes o Senhor nos mostra, vá até uma pessoa e ajuda essa pessoa. Sim. Pero há momentos que Deus não te habla. Ele fica observando suas atitudes, quais são suas decisões no partir do pão com uma pessoa que necessita. Então, se vamos ter essa perseverança em conta. Isso não é só hoje. Isso não é só porque hace falta como está o mundo inteiro. Sim.
Todo o universo está agora comovido pelo tema do vírus. Então, se estão reunindo, sim, as pessoas que trabalham em suas comunidades, que trabalham em la Cruz Roja, enfim, e estão arrecadando comida, alimento para compartilhar às pessoas que não têm trabalho, que estão sem sua casa. Então, se a palavra do Senhor para ti e para mim não é só no momento de dificuldade que temos que partir o pão. Isso é perseverar não só quando está em dificuldade, é perseverar. A ordem do Senhor dentro desse devocional, biblicamente, está aqui, tudo que estamos falando é perseverar. Não só hoje, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Amanhã sim, depois não. Não, isto não. Isto não é o reino do céu. Isso não funciona no reino do céu. No reino do céu, a igreja primitiva se ajudava, estavam juntos, estavam unidos no partir do pão, em la oração, porque quando Pedro estava em la cárcere, ali a igreja se agregou, se reuniu na casa de Maria para clamar, para orar por Pedro, até ver Pedro liberado. Senhor, aqui nós outros estamos em uma oração de perseverança, orar sem cessar por nosso irmão em Cristo Pedro, porque nós outros queremos ver Pedro ser liberado dessa cárcere. Herodes não vai matar Pedro. Perseverou em unidade na oração. E Deus está nos chamando a atenção nossa. Deus está fazendo um chamamento nesse pequenito devocional. Como está nossa perseverança? Será que nossa perseverança está como um dito que alguém diz, bueno, eu já estou cansado, já ajudei, já falei, já dei conselho, já levei a comida, já orei junto, já hecho campanha, já leí, já perseverei na palavra, lendo a Bíblia, ensinando as doutrinas do Senhor, como os discípulos andaram em ela, e agora eu já estou harto, solto, né? Abro a ventana e tiro a toalha. Claro, há momentos que de verdade queremos fazer isto, não? Há momentos que queremos tirar a toalha. Bom, já, estou harto. Pero a palavra de Deus para mim, para ti, que não hagamos isso. Vamos perseverar em tudo que o Senhor está falando com nós outros nesses 3 pontos. Vamos perseverar. Aqui aí eu um resumo, né? Que diz assim, em resumo. A Bíblia nos ensina que a perseverança é a clave para nós outros triunfar. A pessoa que persevera triunfa sempre e vai seguir triunfando. Então, a perseverança é a clave para nós outros triunfar. Há que perseverar em la doutrina, que é a palavra, como os discípulos perseverou. Em la fé, porque se perder a fé, vai fazer como Pedro, vai um dia na água. E menos mal que Cristo estava delante de Pedro. Então, em la fé, e ser firme, constante, e não movermos de nossa esperança. Os que esperam no Senhor é como um monte de Sião. Salmo 125. Davi perseverou em sua esperança. Os que esperam no Senhor é como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40 também. Olha o triunfo de Davi. Valeu a pena ou não? Por suposto que sim. Então, vamos aí, né? Perseverar em la oração, em la união, ser firme, constante. Sabe, irmãos, que o que persevera, eu estive pensando que a pessoa que persevera, ele não cambia de temperatura. A temperatura dele é uma só. Ele não cambia de temperatura. Não és alguém que ele é alguém que se mantém em uma pessoa resiliente. Ele tem estabilidade, resiliência.
resiliência. Essa pessoa é estável. Ele não cambia de temperatura, ele já tem sua temperatura, porque sua temperatura é a palavra de Deus, ele é alimentado pela palavra, ele se hace conhecido a Deus estudando a palavra, guardando a doutrina, e Deus se hace conhecido dele, e uma vez que Deus se hace conhecido de nós outros temos resiliência, estabilidade. Não somos uma pessoa que cambiamos de temperatura, uma pessoa tibia ou fria. Me entende? Então, se hoje este é o devocional que Deus ha posto em meu coração para compartilhar para nós outros, a necessidade de la perseverança, perseverar. Não permita que a circunstância quita tu de la palavra, de la oração, de la união com o outro e do compartilhar o pão um com o outro. Vamos correr essa chave e vamos abrir todas as portas com a perseverança. Amém? Padre, nesse momento eu quero lhe dar as graças por esse pequenito devocional que ha posto, Senhor, para compartilhar para nós outros. Hoje, Senhor, tua palavra para nós outros é a necessidade que temos de perseverar. Eu sei, Senhor, que perseverar em meio dos momentos difíceis não é fácil. Não lo és. Pero, Senhor, o que perseveraste até o fim, esse será salvo. E nós outros sabemos que aqui na terra não lo há nada. Nada, Senhor, para nós outros nos reenrolar. Porque o triunfo que nós outros temos de Ti é o cielo. Nossa última morada é o cielo. Porque as outras coisas aqui na terra, tudo vai perecer. Tudo vai perecer. Padre, ajuda nós outros a perseverar em Tua palavra. Ajuda nós outros, Senhor, a perseverar em la oração, no partir do pão, em la comunhão. Senhor, ajuda nós outros a perseverar em la fé, guardar a fé. Como diz Pablo, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Ajuda nós outros a combater o bom combate. Ajuda nós outros a ter uma vida, Senhor, de unidade um com o outro, Senhor. Padre, graças te dou por esta palavra. Padre, que donde esse devocional, Senhor, ligar, que tu Espírito Santo, Senhor, pueda hablar donde eu não puedo, pero tu Espírito Santo habla por nós outros. Senhor, entre em cada hogar, em cada família, Senhor, em nossas famílias, na vida de nossos filhos, haga tua obra para que eles também puedan perseverar. E se há algum deles que estão parados, Senhor, ajuda a levantar, Senhor, ajuda a levantar, Senhor, porque Tu, Senhor, é um Deus que não vem, Senhor, aos sãos, pero que está enfermo em la fé. E se há alguém entre nós outros, Senhor, que vamos escutar o devocional, que estamos nos sentindo enfermos em la fé, que está nos impedindo de permanecer em la oração, que está nos impedindo de ter comunhão com o outro, de compartilhar o pão, de guardar a doutrina da Tua palavra. Senhor, perdona-nos, perdona-nos. E ajuda nós outros a volver a este primeiro amor que vai nos levar ao céu, Senhor. Padre, e assim eu te dou toda a gratidão minha neste momento, e deixo em Tus mãos, Senhor, este devocional, deixo em Tus mãos essa pequenita oração, Senhor, e te agradeço em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Bueno, que o amor do Senhor esteja com nós outros, não só hoje, pero para todo sempre e sempre. Amém e amém. Um beijo para todos e um gran abraço para todos. Bendiciones, mis hermanos.